Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a este encontro. O meu nome é Verônica e eu sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa. Chegamos em fevereiro e o tema central é esperanças e consolações. Teremos aqui uma pessoa muito querida, também trabalhadora da Casa Espírita, é a Ana Paula, que nos trará como tema o Cristo Consolador. Mas antes, eu farei a nossa página e a nossa prece inicial. E a página de hoje é do livro O Consolador, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a questão é a 283. Como referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Vamos orar, meus irmãos. Cristo, nosso Pai, nosso bondoso amigo, obrigada pela oportunidade deste encontro de amor, deste encontro bendito. Que sejamos envolvidos por este amor e por este afago. Olhai também, Senhor, pela Ana Paula, que nos trará a palavra de consolo, a palavra serena, e que nos traga o ensinamento, que seja inspirada pela espiritualidade amiga, que as suas palavras nos envolvam, nos trazendo equilíbrio, e que a Maria Santíssima também esteja conosco neste encontro, com seu amor maternal, nos envolvendo com rosas perfumadas, trazendo a paz que tanto almejamos. Muito obrigada, Senhor, que assim possa ser. E agora, vamos ouvir a Ana Paula. Olá, amigos! Bem-vindos ao canal do YouTube da Casa da Irmã Rosa. É muita alegria estar aqui, muita alegria e gratidão. E principalmente para falar desse tema maravilhoso, o Cristo Consolador. Falar de Jesus, aquele que nos trouxe o grande exemplo de como agir, de como viver, de como pensar, de como reagir. Aquele que nos consola, que nos abraça nos momentos difíceis, que veio ao mundo encarnado, em sofrimento, para mostrar o nosso caminho, que o nosso caminho é de benevolência, de perdão, de caridade, de conciliação, de entendimento, de se despir do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que tanto nos afligem e nos cegam diante da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, como ele mesmo nos disse, né? Que o meu reino não é desse mundo. O
Cristo Consolador é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo número 6. Um capítulo curtinho, mas lindíssimo, que nos traz muito conforto, muita alegria e realmente nos consola. Esse momento, né, de avisar de que nós não estaríamos sós, que teríamos, quando ele partisse para o plano espiritual, que nós teríamos ainda a sua proteção, a sua inspiração. Essa informação Jesus deu aos discípulos na última ceia. A última ceia é riquíssima em símbolos, em mensagens para os apóstolos e para nós seguirmos o caminho, um roteiro para seguirmos diretamente sem Jesus ao nosso lado, mas sabemos que Ele sempre está conosco. Então, ali no Evangelho de João, quando ele está reunido com os apóstolos, ele dá várias orientações. E ele pede aos apóstolos que creem nele, porque ele veio do Pai, e que crescem também pelas obras que ele realizou. Então ele trouxe ali motivos plausíveis, né, onde todos pudessem confirmar porque ele era um espírito puro, porque ele veio do Pai. Todos nós somos filhos de Deus, mas ele se referia nesse sentido por conta da conexão espiritual que Jesus tem com Deus, por ser um espírito puro. E ele fala: crede em minhas obras. E quando nós pensamos nas obras de Jesus, nós podemos pensar nos milagres de Jesus, nas curas de Jesus, que, conforme os espíritos superiores nos orientam, através de Kardec, através da codificação, que todas aquelas manipulações de cura que Jesus fez, aquilo faz parte da natureza de um espírito puro. Isso está lá na Gênesis, no capítulo 15, que são os milagres de Jesus. Ali fica bem explicado como que um espírito que chega no nível de evolução de Jesus é capaz de fazer essa manipulação da matéria. E que nós, no dia que chegarmos a esse nível de pureza, chegaremos com certeza, temos a eternidade aí para isso, nós também seremos capazes disso. Mas ainda assim há aqueles que questionam isso, né? Que questionam essas curas, esses milagres. Não há problema em questionar, né? Sejam bem-vindos aqueles que questionam. A doutrina espírita é uma doutrina de questionamentos, de respostas e perguntas, de tentar trazer as respostas à luz da razão. Kardec sempre estimulou isso, esse questionamento. Isso é saudável, né? Então, sim, questionem essas curas, essas obras como curas, pesquisem, né? Aqui nós deixamos a Gênese para que vocês possam buscar, também no livro dos médiuns. Um dia nós teremos ainda aqueles quadrinhos que aparecem em cima, né, dando as dicas assim, é porque nós ainda temos muito trabalho online, assim, e muita gente trabalhando, mas, né, aquilo dá um trabalhinho, mas um dia a gente chega lá, né? A gente vai falar que é a Gênesis capítulo 15, aí clica lá no link e entra, né? Mas por enquanto a gente vai citando aqui. Mas o importante, se nós não quisermos pensar nas obras de Jesus como as curas, que isso pode trazer polêmica, pensemos na vida de Jesus, no exemplo de Jesus, na forma como ele se conduziu enquanto esteve aqui conosco na Terra. Como Jesus agiu diante daquela mulher que foi considerada adúltera. Jesus não foi checar se ela era uma mulher adúltera ou não. O que Jesus faz? Chega para ela e fala: mulher, levanta, segue e muda de vida,
né? Não peques mais, ou seja, não repita o mesmo erro, não repita o mesmo equívoco. Jesus mostra para ela que ela tem chance, que todo mundo tem chance de errar, e não julga, e também não permite que ninguém julgue ali, porque todos ali tinham as suas dificuldades ali, as suas mazelas. Jesus se une com publicanos que eram considerados traidores, porque eles eram judeus que coletavam impostos para os romanos que naquele momento subjugavam os judeus. Então os judeus tinham muita raiva dos publicanos. Inclusive um dos apóstolos era um publicano, né? Levi. Então Jesus faz essa coisa de trazer os diferentes, as pessoas que pensam diferentes. Ele se reúne com fariseus, aqueles fariseus que publicamente o repudiavam, o ameaçavam, o agrediam. Ele se reúne com eles para tentar argumentar, para mostrar a sua forma serena de agir. Porque quem está em harmonia, quem está tranquilo, é assim que responde, com serenidade, com argumentação, não precisa agredir. Então Jesus, em vários momentos, essas são as obras de Jesus, a forma como Jesus agia. Quando ele é preso no jardim de Getsêmani, que vem um guarda e ele prende, que Pedro fica, né, muito nervoso e vai lá e corta a orelha daquele soldado, que no Evangelho de Marcos sai como Malco. Jesus fala para ele: não faça isso, Pedro, né? Aquele que fere pela espada será ferido. Aquele que age com violência, ele sofrerá violência. Em todos os momentos, Jesus trouxe a sua obra na sua forma de agir. E é isso que traz para a gente o nosso caminho e o nosso consolo. E quando Jesus vai para o plano espiritual, ele se reúne com os seus discípulos na última ceia e ele avisa que ele vai, mas que não vai abandoná-los. Trazendo aqui um trechinho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Então ele fala que vai enviar o Espírito de verdade. O Espírito de verdade, quem é o Espírito de verdade? Vamos então aqui entender. Ele diz que o mundo não pôde receber. Naquele momento, há 2000 anos, o mundo não tinha estrutura moral para entender o Espírito de verdade. Não tinha como conhecê-lo. Mas quanto a vós, ele fala, vocês aqui, os apóstolos, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e está em vós. Então ele estava falando de uma coisa que era muito íntima aos apóstolos e que eles conheciam. E nós, através de várias publicações dos espíritos superiores, na Revista Espírita e em várias obras da codificação, nós sabemos que o Espírito de verdade, esse Consolador, esse Paráclito, que é assim que aparece em alguns textos do Evangelho, aquele que vai consolar, é Jesus. Se nós formos lá no livro Obras Póstumas, o livro Obras Póstumas foi publicado em 1890. Kardec já havia falecido, Kardec faleceu em 1869, então foram publicações reunidas que Kardec havia deixado um pouquinho de lado. Então, assim, os colaboradores reuniram e publicaram. E parte ali no Obras Póstumas tem como se fosse um pequeno diário de Kardec. E ali o primeiro contato, os primeiros contatos de Kardec com seu espírito protetor. Como nós sabemos, todos nós
quando somos destacados para um processo encarnatório, quando vamos encarnar, recebemos um espírito de nível evolutivo superior ao nosso para nos acompanhar durante todo o processo da nossa encarnação, para nos acompanhar, para nos intuir, para nos proteger, né? Precisamos nos conectar com ele através da oração, através de boas vibrações, através, né, de reconhecê-lo que ele está conosco. Então, lá no livro, mostra que Kardec não era médium, né? Ele conversava com os médiums e em um determinado momento, numa reunião, um médium diz para Kardec que o espírito protetor dele está ali e que deseja conversar com ele. Kardec fica muito emocionado, muito honrado e pergunta quem ele é. E esse espírito diz para ele que a ti basta saber que sou a verdade. Ficarei à tua disposição 1/4 de hora por mês para tirar todas as suas dúvidas. Porque, como aparece lá nos textos, às vezes Kardec escrevia algumas coisas que tinha erro. Então, ele ouvia batidas na parede. Isso, uma das vezes, era a própria manifestação do seu espírito protetor para que ele não seguisse naquela linha de raciocínio, porque ele estava errando ali naquele raciocínio. Mas que 15 minutos por mês, 1/4 de hora por mês, ele teria possibilidade, através de um médium, de conversar com esse espírito protetor. E é o espírito de verdade, né? Jesus. E em vários, né, quando a gente tiver aqueles links aqui, em várias oportunidades nós vamos ver o espírito de verdade falando, né? E são as falas de Jesus. Nós vamos trazer uma aqui, repetindo o que Jesus falou aos apóstolos. Vamos ver, né, também o espírito Erasto na Revista Espírita se referindo a Jesus como espírito de verdade, o espírito Lamennais se referindo a Jesus como espírito de verdade. Então, não é polêmica, é definitivo que Jesus afirma aos apóstolos que retornaria. E, sim, né, através do espírito de verdade. Então, vamos às palavras de Jesus, através do espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o Cristo Consolador. Então, tem um trecho que é o advento do Espírito de Verdade. Olha como ele começa. Venho como outrora aos desviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Veio como outrora aos desviados filhos de Israel. Ele fala dos tempos em que ele esteve aqui conosco encarnado, onde os judeus, né, os ditos filhos de Israel, falavam de um Deus punitivo, de um Deus severo, de um Deus que tudo via para controlar, para castigar. E ele diz que vem dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Então Jesus vem trazer para nós que Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é Pai que ama e que cuida. E não é um Deus punitivo. As situações que acontecem na nossa vida são processos de reabilitação, são crescimentos, não é punição, não é castigo. São geradas pelas nossas imperfeições. E aí nós temos que dar conta dessas coisas que nós erramos, precisamos reparar e assim nós vamos aprendendo. Então ele fala que Deus é amor. Estamos vivendo um momento muito difícil na humanidade, mas isso tudo faz parte da forma como nós conduzimos a natureza, como nós conduzimos a sociedade em geral, como nós
como nós pensamos os nossos irmãos, né, mais desassistidos. Nós realmente pensamos na sociedade como um todo, ou nós pensamos como uma classe, a classe que a gente pertence? Como que a gente se comporta diante da sociedade? Então, tudo isso que a gente vive faz parte das nossas escolhas, não é punição, não é castigo. Seguindo aqui, trazemos as palavras: meu pai não quer aniquilar a raça humana. Porque a impressão que nós temos, né, meu Deus, estamos vivendo diante de uma pandemia, milhões e milhões de pessoas morrendo, não existe um consenso de tratamento, de proteção, de comunhão entre os grandes governantes, como agir, né, tudo tão confuso. É isso, né? É castigo de Deus. Então, isso no século XIX, né? Essas palavras. E ainda hoje nós precisamos entender: meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. Ele quer que nós nos socorremos mutuamente. Então não é o pai que quer aniquilar a raça humana. Somos nós que, agindo dessa maneira, estamos seguindo como se fôssemos aniquilar a raça humana. Precisamos pensar enquanto sociedade, precisamos perceber que o outro é nosso irmão. Precisamos agir com benevolência, com conciliação. É isso que Jesus quer de nós. Ele quer que nós nos ajudemos. Nós não vamos chegar a lugar nenhum sozinhos. Sim, precisamos fazer a reforma íntima, sim, mas dentro da reforma íntima cabe nos colocar enquanto sociedade. Como é que nós lidamos com a natureza? Nós desperdiçamos água, luz. No início da pandemia, nós armazenamos comida, e agora, no momento da vacina, nós estamos querendo furar a fila da vacina. Isso tudo fala muito das nossas mazelas, das nossas imperfeições. Nós precisamos pensar nisso, porque o que o Pai quer é que nós possamos agir em comunhão com Ele e com a sociedade, nos percebendo todos irmãos. E ele segue falando: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada. A vida é prova buscada. Nós buscamos estar aqui, nós precisamos estar aqui, nós pedimos para estar aqui. E o que nós estamos fazendo nesse momento tão importante, tão precioso da nossa encarnação? E ele segue: durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro, né, que é uma madeira forte, robusta. Então, essas oportunidades que nós precisamos aceitar, né, e trazer para dentro de nós. Jesus já nos mostrou como nós devemos agir. E é isso que o Pai quer de nós. É isso que Deus Pai quer de nós. E ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e leve é o meu fardo. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Jugo é aquela peça de madeira usada para atrelar os bois, para arar a terra. Então o jugo é o nosso trabalho. Fardo é alguma coisa que a gente precisa carregar. E ele diz que o fardo é suave. Então, quando nós trabalhamos com Jesus, na sintonia de Jesus, nos inspirando nos exemplos de Jesus, o nosso trabalho e aquilo que nós precisamos carregar nas nossas provas, as nossas dificuldades, fica mais leve. Porque assim, seguindo Jesus, nós estamos seguindo as leis de Deus. E é isso que nos traz harmonia,
nos traz sintonia com o universo. Quando nós seguimos as leis de Deus, as coisas ficam mais fáceis, a gente consegue perceber o imperceptível, o que não se vê com os olhos, o que a gente sente com o coração. E Kardec fala disso, né? E fala que a assistência que nós vamos ter do plano espiritual depende disso, de seguir as leis de Deus. E o que ele quer de nós são duas condições que ele nos impõe: amor e caridade. É isso que nós precisamos aprender. Aprender a amar. Alguns indivíduos nós temos dificuldade, mas muitos, sim, muitos temos dificuldade, mas que pelo menos nós tentemos não odiar, não desejar mal. Né? Porque é uma energia deletéria para aquele e para nós também, principalmente para nós, uma energia deletéria de querer prejudicar, de se comprazer no mal. E a caridade no sentido amplo, a caridade sabendo que nós somos parte da natureza, a natureza não está aqui para nos servir, as pessoas não estão aqui para nos servir, né? O que eu posso fazer, como é que eu posso cuidar da natureza à minha volta, na minha casa, o que eu posso economizar no trânsito, né, no meu trabalho, como que eu ajo com as pessoas à minha volta? Será que eu gostaria que essas pessoas que são um pouco desassistidas em relação a mim, será que eu gostaria que elas tivessem a mesma oportunidade que eu na vida? Sabe, pensar enquanto sociedade, a caridade, ela é além, a caridade é um estado de espírito, é uma forma de se perceber filho de Deus e agindo com Deus em todos os planos da nossa vida. É isso que nós precisamos fazer, porque é esse Cristo que vai nos consolar. E esse Cristo vai usar de nós, uns dos outros, para que nós possamos nos consolar. Porque é para isso que nós estamos aqui, para aprender a nos consolar, a nos servirmos uns aos outros. É isso, esse é o plano de Deus para nós. Esse é o nosso caminho da evolução. É isso que nós precisamos pensar profundamente e agir nisso. E estamos num momento muito complicado, né? Muito complicado, um momento difícil. E aí lembramos de Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, onde ele fala: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Tá tudo muito complicado, as informações, o que é verdade, o que não é, em quem que a gente confia, o tom das pessoas na forma de falar. Estamos atribulados, mas não nos angustiemos, vamos guardar o coração, perplexos, mas não desanimados. Sim, eu estou vendo muitas coisas que me assustam, que me desanimam, que me deixam triste, mas eu não vou desanimar, porque Deus conta comigo, porque eu estou me conectando com os bons espíritos, eu vou fazer o que for melhor, eu vou agir com boa vontade, eu vou agir com bom coração, independente da forma que agirem comigo. Perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, quantos pensamentos vêm para nós, pensamentos perturbadores, de violência, de fake news, enfim. E ali nós ficamos muito perturbados com aquilo. Mas Paulo lembra, não estamos desamparados. Não estamos, precisamos parar nesses momentos, nos conectar com a espiritualidade que nós amamos, fazer uma oração, ler uma leitura edificante, uma música, e aí sim, mudar esse padrão vibratório para que a gente possa prosseguir todos os dias, né? Paulo termina: abatidos, mas não destruídos. Sim, hoje foi difícil, hoje foi complicado, mas eu tenho meu Pai amado, tenho os espíritos, eu vou prosseguir, amanhã eu começo de novo, amanhã estarei melhor. E é o que o Espírito de Verdade fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Recomeça no dia seguinte a rude jornada de véspera e recomeça com bom ânimo, com boa vontade. Vai fazer o pão, mas a tua alma não estará esquecida, porque eu
o divino jardineiro, a cultivarei no teu silêncio, no silêncio dos teus pensamentos. Então Jesus fala pra gente que enquanto a gente está ali, né, preocupado, desanimado, quando a gente decide recomeçar, a gente está ali naquela situação, trabalhando muito, pensando em mil coisas materiais, mas Jesus está agindo em silêncio nas nossas almas. Ele é o divino jardineiro, que nosso coração seja adubo fértil para Jesus conseguir ali então trazer, deixar florescer paz, amor, harmonia, benevolência, boa vontade para olhar o que há de melhor nas pessoas, porque isso é uma escolha que nós fazemos. Todas as pessoas são luz e sombra. Nós podemos escolher o que vamos olhar. Às vezes, né, o que aparece para a gente é a sombra. Mas se a gente tiver boa vontade, como Jesus fazia, a gente vai conseguir enxergar a luz daquela pessoa e tentar se conectar com a luz daquela pessoa. Precisamos tentar nos conectar com o que nos une aos outros, não com o que nos afasta, com o que nos repudia. E guardar que Jesus está cuidando do nosso coração e seguindo conosco, nos ajudando nesse momento. E lembrar aqui a passagem do Evangelho, tão conhecida por nós, da passagem de Emaús, né, onde 2 peregrinos estão saindo de Jerusalém após a ressurreição, extremamente atribulados, como disse Paulo de Tarso, aqui perplexos, atribulados, sem esperança no planeta, porque o Messias foi crucificado violentamente. Então eles vão embora. E nós estamos num momento assim também, né, que, nossa, parece que as esperanças se foram. O que mais falta acontecer? O que de pior falta acontecer? Quando a gente acha que vai acabar, começa mais uma prova pra gente, uma expiação, que seja, né? Enfim, estamos aqui. E lembrar dessa passagem, né, que Jesus esteve caminhando com aqueles peregrinos e eles não perceberam, porque estavam desconectados da essência divina. Estavam ali muito revoltados, indignados e não conseguiam se conectar com Jesus, que caminhava com ele. Só no momento onde eles chegam na estalagem é que ele consegue, então, ali se reunir com eles. E aí eles percebem que Jesus esteve com eles o tempo inteiro. E assim conosco também. Precisamos ter essa conexão. E trazendo aqui mais uma passagem do Espírito de Verdade, principalmente para nós onde estamos vivendo num momento de pandemia, onde precisamos nos unir, precisamos olhar o próximo com mais benevolência, com mais tolerância. O Espírito de Verdade traz para nós, para nos consolar. Sou o grande médico das almas. Jesus é o grande médico e está cuidando de nós. E venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Bem-aventurados os aflitos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Nós queremos o conforto, a consolação nas coisas materiais. Nós queremos curar as nossas feridas com as compensações materiais. E Jesus diz que não é isso que vai nos curar, porque o mundo é impotente para nos curar. Submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Qual é a lei? Lei de amor e caridade. É isso que ele pede de nós. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações.
Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer essas boas palavras: Eis-me aqui. Venho até vós, porque me chamastes. Então, amigos, finalizamos aqui lembrando que Jesus é o nosso Consolador, que Ele pede de nós que possamos agir com amor e caridade, e que é só chamar por Ele, porque Ele, que está o tempo inteiro conosco, quando nós chamamos por Ele, nós sentimos o seu abraço, o seu consolo, porque todos nós que estamos em sofrimento somos seus filhos preferidos, bem-amados, e seremos consolados sempre, aonde quer que estejamos, que possamos sentir essa presença de Jesus em nossas vidas. Que assim seja. Muita paz. Senhor da vida, com nossos corações plenos de alegria e com nossas melhores vibrações, elevamos a Ti nossos pensamentos para agradecermos. Primeiro, agradecemos pela vida que nos concedeste, oportunidade maravilhosa de estarmos nesse planeta hospital para curarmos nossas chagas, neste planeta escola, para aprendermos a superar nossos equívocos e construirmos um futuro melhor. Pai, agradecemos também pela sua justiça perfeita e pelo seu amor incomensurável pela humanidade, quando a nós enviastes o seu Filho, o nosso irmão Jesus, para nos orientar. Mestre Jesus, agradecemos pela luz que espalhastes entre nós e que esperamos que ela neste momento sirva de farol e guia para nos conduzir ao caminho que nos leva ao Pai. A irmã Rosa, a irmã Anália e a toda a espiritualidade dessa casa de caridade que nos acolhe, que nos orienta, que nos apoia. Agradecemos por todo o amparo nesta jornada e pedimos que fluidifique nossas águas para que contenham o remédio de que necessitamos. Mestre amado, que a sua paz esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.